E aí, influenciadores do reino, nós estamos aqui no nosso primeiro podcast. O desejo do nosso coração é que você tome ferramentas para a sua caminhada como jovem, que você avance através dos conteúdos que vão ser liberados aqui. E nada melhor que trazer no primeiro podcast um líder dessa casa, a pessoa que Deus escolheu para cuidar da gente, para orientar a gente. Samuel Figueiredo! Alegria também estar aqui nesse primeiro podcast. E principalmente com a Camille, que é um símbolo de alegria aqui dentro do Igor. Uhul! Samuel, a nossa ideia com escolher você, a Jurema também, só que não deu para a Jurema vir, para estar aqui pela primeira vez, é mostrar para as pessoas a nossa ideia, o que a gente tem vivido, o que a gente quer viver ainda, e nós estamos no caminho. E para isso, a primeira pergunta é: quem é o Samuel? Como foi a sua história, a sua conversão? A gente que está mais perto sabe que você veio de um lar cristão. Conta pra gente. É engraçado, né? Quando a gente está no altar, a gente fala de outras pessoas, fala das pessoas da Bíblia, mas quando a gente vai falar de nós mesmos, é muito difícil. Mas assim como você já falou, eu nasci em lar cristão, meu pai era pastor. Eu falo que era, porque infelizmente meu pai faleceu faz 10 anos, mas posso dizer que foi a minha maior referência como cristão. E as minhas lembranças de muito novo, vamos dizer assim, cara, eu me lembro de eu na igreja, eu não lembro de, na construção, meu pai construiu uma igreja e as lembranças que eu tenho da minha infância sempre foi dessa construção, meu pai construindo a igreja, de estar nos cultos, meu pai ensinando, doutrinando e também em casa também, quando filho de pastor, vamos dizer assim, quando está na igreja, a igreja, quando está em casa também, a igreja. Mas, como a gente fala de conversão, a gente tem que ter claro que filho de crente não é neto de Deus, né? Todo mundo tem o seu momento de conversão, o seu momento de encontro com Deus. E mesmo eu tendo meu pai como minha maior referência de fé, meu momento de conversão foi num tempo da minha vida, quando meu pai parou de dirigir igreja por algumas questões de saúde. Eu fui congregar junto com a minha irmã e foi no encontro de jovens. Eu tinha 12 anos de idade e tinha 7 jovens naquele quarto e o Espírito Santo desceu de uma forma extraordinária naquele dia. Deus. E um daqueles jovens começaram a profetizar e falou que cada um daqueles 7 que estava ali tinha um chamado profético. Eu lembro muito claro que cada um, hoje eu vejo pela vida de cada um está seguindo um chamado de Deus. Um exemplo disso é meu sobrinho, que é missionário, tem outros que se tornou cantor, e cada um seguiu o seu chamado. E eu lembro que naquele dia eu tive um despertar do meu chamado, do meu encontro com Deus. Eu acredito que foi minha conversão realmente, o meu ponto de firmamento dentro da igreja. E claro que passou o tempo, teve um tempo que eu saí da igreja, eu me desviei, mas isso aconteceu quando eu já tinha lá perto dos meus 18 anos de idade. E eu fiquei 2 anos longe da igreja. E nesses 2 anos eu posso falar que, cara, vamos dizer assim, eu fui no fundo do poço. E, cara, Deus é tão misericordioso que Deus foi me buscar naquele lamaçal do pecado lá. Eu lembro de um dia que eu curtia rock, então vivia no meio desse pessoal do rock, e eu lembro de um belo dia que Deus usou um jovem que não era cristão, ele era católico, mas não era evangélico, para profetizar para mim que Deus queria que eu voltasse, que Deus não queria eu lá no meio daquelas pessoas, que o meu chamado desde a minha infância, desde o ventre da minha mãe, era para salvar aquelas pessoas, não estar no meio daquelas pessoas. E eu lembro que foi muito impactante a minha volta para Jesus. E sabe quando você volta e volta com força, né? E eu voltei. E foi essa segunda fase aí que eu vivi. E eu posso dizer que também foi um período próximo da minha vinda aqui para Nascer para Deus. E eu lembro que neste momento de volta eu posso dizer que eu vivi um primeiro amor, sabe? Que sabe quando você tem aquele impacto com Deus, quando você sente o Espírito Santo falar contigo, quando você quer mudar toda a sua vida, quando você quer endireitar. E foi esse impacto que eu senti naquela época.
E o que você falou tem até uma ligação com a próxima pergunta, porque ela é: como você encontrou a Nasci Pra Deus? Cara, eu encontrei a Nasci Pra Deus, pelo incrível que pareça, meu primeiro encontro eu vim numa gravação de um DVD aqui, não foi nem aqui, foi na outra igreja. Uhum. E eu lembro que nessa gravação foi algo que não estava acontecendo, demorou muito para começar. E naquele dia me criou uma resistência muito grande. Nossa, Ficou revoltado. Não foi legal e tal. E eu lembro que depois de uns 2 meses, teve um amigo meu que me convidou para vir em um culto. Ele já conhecia o pessoal da igreja, ele me convidou. E eu lembro que eu vim nesse culto, e nesse culto ele me apresentou para toda a galera. Eu lembro que aquele dia a gente foi para a pizzaria, eu conheci os jovens, conheci todo o pessoal. No sábado seguinte, eu voltei e naquele momento eu tive vamos dizer assim, uma paixão aqui pela nossa igreja, né? E foi aos poucos, ainda eu demorei ainda para vir, ainda continuar vindo na minha antiga igreja, que era a Assembleia, que eu tenho um grande carinho por eles. Mas foi aos poucos, eu comecei a vir, até quando Deus me deu um ultimato e falou: cara, quando que você vai tomar a decisão realmente de vir? E foi quando eu tomei a decisão de mudar aqui para Nasci Pra Deus. Samu, desde quando você entrou, você serve na igreja, né? Há muito tempo. Nos jovens você serve há muito tempo. E qual que é a sua paixão por servir? O que significa servir para você? Servir a Deus, ainda mais nessa área um pouco difícil. Mas explica pra gente, como é servir a Deus para você? Não, é verdade. Eu lembro que desde o primeiro ano que eu vim para cá, e eu sempre tive um desejo por servir. E desde o meu primeiro ano, eu já queria de cara já servir ao ministério, estar presente no ministério. Eu lembro que a primeira atitude, quando eu mudei para Nasci Pra Deus, e não era nem Nasci Pra Deus, ainda era o outro ministério, e a primeira coisa que eu fiz, eu fui no encontro de impacto, eu já era batizado, eu fui no encontro de impacto, fiz o ESA naquela época, que era a escola de servos, porque eu queria servir. E, cara, isso foi em 2009, 2010, porque eu tinha um desejo muito forte de servir. E eu lembro que os 2 primeiros ministérios que eu servi dentro da igreja foi a consolidação, que recepcionava as pessoas novas, Sim. E a intercessão. Meu Deus, desse lado a gente não sabia. Desse lado a gente não sabia. E eu lembro que comecei a servir dentro da consolidação, dentro da intercessão, e esse desejo foi aumentando. Aí entrei na equipe de batismo, evangelismo. Eu sei que no final das contas fui para a equipe de apoio dos jovens. E quando eu entrei dentro da equipe do apoio dos jovens, eu recebi o convite de estar assumindo naquela época, junto com o pastor Ivan, com a pastora Raquel, a liderança da consolidação dos jovens. Cara... Você ainda estava solteiro? Ainda estava solteiro, isso foi em 2010, acho que 2011, por aí. Não, 2010, isso foi 2010. E foi algo até marcante, porque nessa época que eu recebi o convite, foi pouco após meu pai falecer, e foi algo que marcou muito a minha vida. Sim. E eu lembro que quando Deus me chamou pro ministério dentro da liderança dos jovens, foi algo que me demandava muito tempo, a liderança dos jovens, onde que eu tomei a decisão de sair dos outros ministérios. E desde então, integrei dentro da liderança dos jovens. E nesse período, eu passei por vários ministérios dentro dos jovens, dentro da liderança, desde consolidação, líder de apoio, líder de diaconia dos jovens, intercessão, comunicação. Olha só. Cara, eu só não cuidei da dança e do louvor, porque não tem talento. Aí não tinha como, mais né, gente? difícil, ele não cuidou. Mas, graças a Deus, e até que ano passado, o nosso pastor fez o convite para a gente estar fazendo parte, cuidando como líder da rede de jovens. A segunda parte da sua pergunta, desculpa, qual que era? Era a sua trajetória mesmo. Você chegou... Gente, Samuel tá chegando em todas as minhas perguntas. E a próxima pergunta era essa mesmo. Quando foi que você se tornou líder mesmo à frente dos jovens? E essa nova visão dos jovens, essa nova missão dos jovens. Na verdade, a pergunta é assim: como foi para você chegar nessa visão? Então, quando a gente recebeu esse convite ano passado de integrarmos a liderança dos jovens, foi algo que a gente não esperava, foi algo que foi muito desafiador, porque
Naquela época, minha esposa estava grávida, estava já no final da sua gravidez. E foi algo muito desafiador, porque a gente estava com aquele pensamento, ó, agora é um momento da gente desacelerar, vamos curtir a neném, vamos curtir esse momento. E foi quando Deus nos chamou para esse desafio, quando nós recebemos o convite do nosso pastor e do antigo líder, que é o Natan, que trabalha com a gente ainda, por conta das suas demandas de trabalho. E foi algo muito desafiador, mas a gente entendeu que era um chamado, que era algo que a gente tinha que atender essa direção de Deus. E no início foi algo muito desafiador, conciliar o final da gravidez da minha esposa com o ministério, mas foi algo muito bom, porque a gente, vamos dizer assim, quando você descobre qual que é o seu propósito, descobre qual é o seu chamado, nada é trabalho, não é trabalhoso. Então, tipo, por mais que a gente sirva, né? Por mais que a gente se desdobre, por mais que aumentou a nossa carga horária, é um prazer para a gente estar na igreja, é um prazer para a gente estar servindo. E agora essa nova visão da rede de jovens também foi algo muito desafiador e direcionado por Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, ainda mais quando assumem um cargo de liderança, acham que a sua bagagem, os seus cursos, eu fiz curso de liderança de jovens, eu estudei muito e tal, e achava que isso ia ser o marco principal, que ia ser a minha sabedoria, que ia ser isso, e não vai ser nada disso. Sempre vai ser a direção do Espírito Santo. Sim. E quando eu e minha esposa tomamos a decisão de cara, vamos mergulhar no que o Espírito Santo está direcionando, por mais maluco que seja, por mais louco que seja, a gente conseguiu enxergar o trabalhar de Deus. E você sabe, dentro dessa pergunta que você trouxe, traz algo à tona, que esse movimento e esse momento que os jovens estão vivendo hoje não começou comigo, com a Jurema. Começou com os jovens lá atrás, quando eles se reuniram com o movimento IGO, que hoje é o nome da rede de jovens, e eles começaram um movimento de oração, eles começaram um movimento de busca, eles começaram um movimento de estudo da palavra. E só foi confirmado para vocês, né? E só foi confirmado. Não que tenha sido naturalmente. É tão incrível hoje, porque hoje a gente está implantando o discipulado, o estudo da Bíblia, uma série de coisas, o cuidado com os jovens, até mesmo esse tempo de oração, sala de oração, que eles já tinham enxergado lá atrás. E eu e minha esposa não tínhamos nem ideia disso tudo. E hoje, quando a gente viu esse projeto, porque a gente não teve contato com esse projeto lá atrás, a gente viu que isso já tinha nascido no coração dos jovens. Sinceramente, não nasceu no coração de jovens, já tinha nascido no coração de Deus, era a vontade de Deus. E hoje, simplesmente, eu e minha esposa estamos sendo um canal que está, vamos dizer assim, dando acesso a isso. E nessa caminhada toda que você contou pra gente, a gente consegue ver a mão de Deus te preparando, né? Dos ministérios que você estava, que você passou por todos, e agora você lidera e sabe de cada um, né? Samu, conta pra gente um pouquinho sobre o discipulado no seu coração, o discipulado nessa nova fase que a gente está vivendo. Conta pra gente um pouco. Cara, o discipulado é uma coisa essencial. Assim como você disse agora, nesse período, nesses 10 anos, 11 anos que a gente ficou como líderes auxiliares aqui na Rede de Jovens, Deus nos capacitou durante esse período. Então, passamos por muitos ministérios, e um dos desafios que a gente mais encontrava dentro dos ministérios era o seguinte: era o cuidado próximo do jovem. Meu Deus. Porque a gente pode cuidar, vamos dizer que está cuidando à distância. Então, cara, o jovem tiver alguma preocupação, ele me procura, eu vou lá, procuro ele, estou ligando para ele, estou cuidando ele como um ministério. Mas é diferente o cuidar do próximo, o homem a homem, sabe? Aquela proximidade de amigo. E tem coisas que é uma realidade. Tem coisas que você sente liberdade para dizer para um amigo que você não tem liberdade para dizer para um líder. É verdade. E o discipulado é isso. Jesus, quando ele passou pela terra e ele trouxe esse ensinamento do discipulado pelos seus discípulos, ele não queria simplesmente liderados, ele queria amigos que ele estava ensinando todos os dias. Aqueles homens, aqueles 12 homens, não eram simplesmente seguidores de Jesus ou servos de Jesus. Eles eram amigos de Jesus, eles estavam todos os dias com Jesus. Então, quando a gente trouxe esse discipulado, é para trazer esse vínculo de cuidado. Então, o que a gente quer trazer para o jovem? Jovem, a gente não quer simplesmente que você seja parte de um ministério. A gente não quer simplesmente que você esteja
no meio deste pessoal, mas que a gente quer cuidar de você próximo, cuidar de você intimamente, entendeu? Se preocupar com você. Entendi. O Samuel, eu entendi que foi... você até comentou comigo essa semana de que a gente estava falando sobre a camiseta. Você falou que é muito forte, que tudo que a gente está vivendo hoje, Deus já tinha plantado. E eu ia trazer mais sobre esse discipulado, mas o que é os jovens para você hoje? O que é o Igor para você? Mais do que a visão, que eu quero que você traga também, que a nossa visão agora é preparar, é enviar. Mas o que é os jovens no seu coração? Aonde você quer chegar? Então, hoje, sabe, quando a gente fala de buscar e alcançar hoje em relação ao propósito, o que eu busco no meio da juventude é que realmente eu consiga levar esses jovens para mais próximo de Deus. Entendeu? Então, tipo assim, e graças a Deus a gente tem encontrado isso nessa juventude. Traz muita alegria ao nosso coração quando a gente vê que jovens chegam até nós e falam, cara, quando eu encontrei a Rede de Jovens, quando eu encontrei com essa galera, eu estou mais próximo de Deus. Quantos testemunhos a gente tem ouvido de jovens que foram batizados com o Espírito Santo, jovens que teve um encontro verdadeiro com Deus, jovens, e é incrível que tem jovens que eu conhecia lá atrás e hoje ele está entrando dentro deste movimento e tem encontrado com Deus, realmente tido experiências com Ele, e algo que me traz muita alegria. Você sabe, o maior... vamos dizer assim, alegria não é simplesmente a gente ver números, mas é simplesmente a gente conseguir ver jovens se rendendo a Deus. Porque às vezes números vêm através de um cantor, vêm através de um pregador famoso, mas mudança na alma, mudança na mente, transformação na vida dos jovens é algo que leva-se tempo, que só simplesmente o Espírito Santo pode fazer na mente de um jovem, que pode mudar a vida de um jovem. E você acha que o discipulado tem ajudado nesse processo? Com certeza. Apesar de hoje o discipulado, vamos dizer assim, estar na fase de implantação dentro da Rede de Jovens, sim, a gente consegue enxergar, sim, esse cuidado próximo. Então, hoje o jovem consegue encontrar uma pessoa que vai cuidar dele próximo, que vai orar com ele, que vai atender as demandas dele, não simplesmente de uma liderança que está distante, mas alguém próximo que vai atendê-lo no particular, que vai cuidar dele, que vai orar com ele, que vai mentoreá-lo, que vai mostrar, direcionar o caminho. Até mesmo trazendo o que eu falei sobre Jesus, nos 3 anos e meio que ele viveu com os seus discípulos, durante esses 3 anos e meio, ele mostrou para os seus discípulos como ser um discípulo, depois foi discípulo junto com aqueles homens e depois ele entregou eles para discipular. Sim. Entendeu? Então, Jesus ele deixou essa trajetória para os seus discípulos. E o que a gente quer trazer hoje com o discipulado é simplesmente esse ensinamento que Jesus deixou. Tem uma multidão de jovens que necessitam ser cuidados. Não ser cuidados simplesmente por uma palavra, mas sim cuidado no íntimo. Samu, e dentro dessa visão que a gente está, disso tudo que a gente está vivendo, porque de verdade tem sido experiências marcantes mesmo. Para mim mesmo, eu tenho vivido coisas que eu nunca vivi. Só o lance da gente estar em unidade, fazendo jejum, assim, para mim tem sido... É diferente. Para mim tem sido diferente. As experiências com o Espírito Santo. Mas, we go. Para onde a gente vai? Para onde nós vamos? Para que lugar nós vamos? Entendi a sua pergunta. Uma das coisas que a gente orou muito, eu e minha esposa, também o Criatives, que hoje é a nossa liderança aqui, uma das coisas que a gente orou muito é em busca da nossa visão. Lá atrás, muitos perguntavam qual era a visão da Rede de Jovens, qual era a visão do Igor. E o primeiro desafio foi realmente encontrar nossa identidade. Então, quando a gente fez a escolha do nome, foi um encontro de identidade, aonde nós queremos levar essa juventude. E foi Igor, nós vamos influenciar com unidade, em unidade, e isso nos aproximou muito
de entendermos qual que é o nosso chamado, qual que é a nossa visão e aonde nós queremos levar os jovens. E é algo que eu e minha esposa buscamos para descobrir qual que é o propósito da rede de jovens. Então, a gente só quer fazer um exemplo, a gente só quer fazer encontro de jovens aqui, a gente só quer reunir o máximo de jovens aqui. Não, a gente quer muito mais do que isso. E algo que Deus trouxe muito forte no nosso coração, que é o quê? Preparo e envio. Meu Deus. E quando nós falamos de preparo e envio, automaticamente vem na nossa mente envio missionário e isso. Não, e a gente quer muito mais do que isso. A gente quer um envio de influência. Se a gente olhar para a nossa geração, hoje a nossa geração é influenciada por tantas coisas do mundo. Se você for nas universidades, os jovens de hoje são influenciados com uma série de coisas. Se você for no trabalho, os jovens de hoje são influenciados por uma série de coisas. E hoje nós queremos preparar jovens para influenciar essa geração. Nós queremos preparar jovens que vão em meio ao pecado, em meio a uma série de coisas, em meio à política, em meio a um caos que hoje está no mundo e dizer, cara, tem uma luz que se chama Jesus, que pode mudar a sua história. Eu quero te influenciar, eu quero que você olhe para a minha vida, assim como Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu quero que você veja Cristo na minha vida. Porque para muita gente, a única Bíblia que ele vai ler vai ser a sua. Então é isso que a gente quer trazer no meio dos jovens. Trazer luz a lugares escuros, né? E olha que forte uma coisa que eu acabei de pensar. Quando a gente estava nessa fase para achar a nossa identidade, foi identidade. Aí depois foi saber quem Deus é, o que Deus quer pra gente. E depois foi o Espírito Santo, que é o que a gente tem vivido hoje. Uma coisa muito forte. Você falando, eu tenho sentido, tô me arrepiando toda, de verdade, a cada coisa. E foi o mesmo, pode ser uma coisa muito besta que eu vou falar agora, mas foi a mesma coisa do Immersion. Você entende essa ligação? Identidade, paternidade e Espírito Santo. Cara. E a conferência? Conferência We Go Conference. Que fala pra gente um pouquinho sobre o tema. Foi algo que foi sobrenatural pra gente aqui. Pra quem não viveu, foi um culto que a gente decidiu fazer aqui. Foi 3 ministrações, uma ministração foi sobre paternidade, a segunda ministração foi sobre identidade, a última sobre Espírito Santo. Ele fez o nome dele, a gente foi imergido, foi surreal. Foi sobrenatural e foi coisas que a gente conseguiu enxergar que a nossa juventude está carente hoje. Sim. Hoje a nossa juventude está carente de referência de paternidade, hoje tem sofrido muito com essa referência de paternidade. A segunda coisa, tem perdido a sua identidade, com isso tem perdido o contato com o Espírito Santo. E com tudo isso, a gente tomou a decisão também desse ano de fazer a conferência We Go. E nessa conferência, nós tomamos como decisão de trazer esse tema que é Ruach, o sopro do Espírito, porque cada vez mais a gente quer trazer essa identidade do jovem voltado ao Espírito Santo, esse contato com o Espírito Santo. Porque é algo que me chamou muita atenção. Ano passado a gente recebeu aqui um pessoal do Dunamis para ministrar, um pessoal da Jocum para ministrar. A gente fez um mês voltado ao evangelismo aqui para os jovens. E a pergunta que eu tinha a oportunidade ali no momento de conversa, ali na hora do jantar, e o momento que a gente tinha a oportunidade de conversar, e a pergunta que eu fiz questão de fazer para todos, qual era a melhor forma de evangelizar nesse tempo? E a resposta foi unânime. Contato com o Espírito Santo. E é verdade. É o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado. É o Espírito Santo que vai convencer as pessoas a voltarem para Cristo. Então, o nosso caminho é só direcionar as pessoas para o Espírito Santo. Meu Deus. E a nossa decisão este ano de fazer essa conferência voltada ao Espírito Santo é porque queremos trazer essa identidade para os jovens, que eles tenham realmente um encontro com o Espírito Santo. Os nomes que nós escolhemos para estar ministrando aqui foi também intencional para isso, para que as pessoas tenham este contato com o Espírito Santo, que realmente, porque eu vou te falar uma coisa, vamos dizer assim, eu que nasci em berço evangélico, sou filho de pastor, é muito fácil eu falar das minhas experiências com Deus. Então, desde criança, eu sempre tive esse contato de círculo de oração e uma série de coisas aonde me levou as minhas experiências com o Espírito Santo. Mas nós temos esquecido de
vamos dizer assim, expor esses jovens a essas experiências. É verdade. Cada vez mais levar essa juventude ao encontro com Deus. Então, nesses últimos 2 meses da conferência, nós estamos expondo aos jovens ao jejum junto com a gente, a reuniões de orações, a busca, a cada vez mais estar mais próximo com o Espírito Santo, porque é só Ele que pode mudar a nossa vida. É só Ele que pode mudar a nossa rota. É só Ele que pode transformar aquilo que nós temos muito buscado. Quanta expectativa que eu tô pra essa conferência. Queria muito que você desse um spoiler de quem vai estar aqui, mas você não vai dar. Vai? Ele tá pensando, ele vai. Tá. Vai estar conosco a Camila Barros, Glória mulher a de Deus. Deus. Glória a Deus. Ana Nóbrega, mulher também de Deus. Vai estar também o Giovanni Si, a Cia de Teatros Giovanni Si. Vai estar o pastor André Silva, profeta desse tempo. Espírito Santo Então, vai fazer festa aqui nesse lugar. A gente escolheu a dedo essas pessoas para estar conosco aqui, porque temos certeza que o Espírito Santo tem um encontro marcado com esses jovens. A gente foi para uma linha agora totalmente diferente, mas dessa nova visão, dessa nova missão para cá para frente, fala pra gente uma situação que te marcou. Nossa, que pergunta difícil, que teve muitas situações que me marcaram. E não pode falar o Immersion, porque a gente acabou de falar dele. O Immersion foi algo sobrenatural, mas já que eu não posso citar o Immersion, que foi junto com todos os jovens aqui, eu queria citar o Immersion que a gente teve num sítio, foi só voltado para a liderança. Meu Deus, aquilo ali cara, também. Foi um momento sobrenatural, foi ministrações voltadas para o que a gente necessitava naquele tempo, naquele momento, neste tempo que nós estamos vivendo hoje, e foi sobrenatural. O Espírito Santo falou tremendamente com a gente, tivemos palavras surpreendentes, onde que nos fizeram enxergar mais longe, e eu acho que aquele momento no sítio também foi algo muito bom, porque nos trouxe um contato que a gente não tinha ainda. Foi, intimidade, né? Comunhão. Trouxe uma intimidade, e foi onde que nos deu o gás para viver algo novo que nós estamos vivendo esse ano. Agora vamos entrar num assunto muito bacana, muito bom, e é de um tempo que a gente está vivendo, de uma fase nova que a gente vai entrar. Sobre você e a Jurema, como foi para unir o propósito? Vocês dois exercem esse papel muito bem de liderança. Claro, né? Vocês são um casal. Coitada dela. Mas conta pra gente como foi a união do propósito. Cara, minha esposa é uma bênção para mim, meu. Eu vou te dizer que foi uma pessoa enviada por Deus, realmente. Quando a gente fala de realmente o jovem encontrar, buscar a pessoa direcionada por Deus, uma pessoa voltada à vontade de Deus, eu sou prova viva disso. Que depois que eu encontrei a Jurema, depois que eu encontrei a minha esposa, o nosso propósito, o nosso chamado, vamos dizer assim, se deslanchou. Porque, vamos dizer assim, quando duas pessoas estão na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo chamado, é impossível a gente estagnar, é impossível a gente parar. Por quê? Porque, cara, quando nós dois estamos na mesma visão, não vai ter um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Sim. Nós dois estamos caminhando no mesmo caminho, na mesma direção. E eu lembro lá atrás, quando a gente começou a conversar no período de oração, no período de namoro, e foi uma das coisas que nós falamos que, mais do que o nosso relacionamento, nós dois, nós queríamos prezar o nosso relacionamento com Deus. E eu sempre enxerguei isso na Jurema, porque nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza, nos momentos de luta, ela sempre me levou para mais próximo de Deus. Então, é algo que a gente tem que buscar. Eu sei que é errada essa frase, mas é uma realidade. A gente sempre tem que buscar alguém mais crente do que a gente, porque quando a gente passar pelos momentos de luta, de dificuldade, essa pessoa vai nos aproximar de Deus. Amém. E eu encontrei isso na Jurema. A Jurema tem sido uma mulher maravilhosa, que tem me direcionado para mais próximo do meu chamado. E, gente, é algo desafiador, porque, vamos dizer assim, quando você tem uma pessoa que não entende o chamado ou não está na mesma visão do chamado, ela não vai conseguir caminhar junto com você. Então, isso também é o julgo desigual, né? Não precisa ser só uma pessoa não crente ou um crente, é a união do propósito, né? Isso é uma verdade.
Por quê? Porque, vamos dizer assim como o Cláudio Duarte brinca, né, que o macumbeiro tem que estar com o macumbeiro lá, porque um segura o pescoço da galinha, o outro corta. O crente tem que estar com o crente, porque um ora, o outro jejuma, e assim sucessivamente. Por quê? Porque, vamos dizer assim, vai ter momentos no ministério que vai ser momentos difíceis. Muitas pessoas acreditam que o ministério são só momentos fáceis. E não. Não é? Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que a gente vai ter que ficar até mais tarde fazendo atendimento, vai ter momentos que a gente vai ter oração, que vai ter isso, que Renunciar algumas coisas, né? vai ter uns momentos de renúncia. E se a pessoa não tiver nessa mesma fiação, nesse mesma visão, nesse mesmo propósito, vamos dizer assim, não consegue caminhar junto. E hoje a gente está com a neném pequena, né? E tem sido algo muito desafiador dentro do nosso casamento, conciliar essa agenda com a neném, né? Mas eu tenho enxergado isso na minha esposa, porque todos os desafios e todas as coisas que nós colocamos como líderes da rede de jovens, como ministério, ela tem encarado junto, orado junto, caminhado junto e feito acontecer junto. Atendido às jovens, feito uma série de coisas para convergir com o reino. Então, até um conselho que eu trago junto para os jovens, que quando você for escolher uma pessoa, que você venha escolher uma pessoa segundo o seu propósito também. Se você sabe que você tem um chamado missionário, não escolha uma pessoa que não convirja com o seu propósito, com o seu chamado, porque vai chegar um momento que o propósito de um vai puxar para um lado e o propósito de outro vai puxar para o outro. E quando a gente começou um relacionamento, eu e a Jurema, a gente viu que o nosso propósito era o mesmo, que o nosso chamado era o mesmo. E isso foi muito mais fácil, porque a gente entendeu que nós não estamos fazendo pela gente ou para um para o outro, nós estamos fazendo para Deus. E quando nós fazemos para Deus, as coisas acontecem muito mais fácil. Que isso. Pregador. Depois dessa pergunta eu canto. Eu quero viver um namoro. É sério. Tô zoando. Falando disso de casal, de vocês dois, união de propósito. Esse mês a gente tem novidade. Conta pra gente o que a gente vai viver nesse mês. Então, esse mês aqui no IGO, a gente trouxe um mês voltado a relacionamentos, né? E Se não desatar agora, amado, não desata nunca mais. claro que nesse mês a gente não queria fazer algo parecido com todos os anos, porque você já viu quando tem um culto falando sobre relacionamento, é a receita para encontrar namorado, isso, aquilo. Não, vou te contar uma coisa. Eu falei, eu estou toda animada, né, pra todo mundo. Galera, esse mês nos jovens é o antes de dizer sim, tal. Aí todo mundo, a gente já faz isso todo ano. Aí, tipo, tudo solteiros encalhados. Tudo solteiros. Isso não. Eu vou me linchar depois. Mas é Corta que... isso. Não, Samuel, deixa. Você é maluca, Camila. Mas é que não é uma coisa igual todos os anos. É uma nova coisa que a gente tá trazendo esse ano, né? Tá, faz a pergunta de novo. Por quê? Não, porque eu falei corta, né? Ficou muito bom, mas é pra ser zoeira assim mesmo, tá? Vamos de novo. Samuel, você sabe de uma coisa que eu fui contar, né? Eu fui animada. Eu fiz o banner e fui contar pra galera. Galera, esse mês é antes de dizer sim. Vamos com tudo. Aí todo mundo... Aí umas pessoas... A gente já faz isso todo ano. Só que, na verdade, a gente não quer viver o que a gente já viveu. A gente quer trazer uma nova coisa, né? Certeza que foi os encalhados. Vai. Não, mas algo que você disse aí... Esse ano a gente quis fazer algo diferente, vamos dizer assim, ou com os temas diferentes, ou antes de dizer sim. Não é simplesmente vir e falar, você tem que fazer isso, aquilo, mas sim realmente trazer ferramentas para saber se nós estamos preparados para um relacionamento e o que tem nos impedido de nos relacionar. Tem uma grande pergunta no meio dos jovens que nós fizemos numa reunião de liderança, que é: por que a nossa juventude não se casa? Por que os jovens desse tempo não querem se casar? Só os doidos, porque eu quero, hein? Tô esperando em Deus. Se você quer descobrir, vem aqui no Antes do Sim. Inclusive, você é convidado. Se você estiver ouvindo isso e ainda for junho, você pode vir. Nós estamos aqui na Avenida Monteiro Lobato, 1522, Macedo, Guarulhos, esperando por você. E se você for de longe, você pode assistir a gente pelo YouTube aos sábados, 7h30. Então esse mês a gente decidiu fazer um mês
de relacionamentos, um mês voltado para essa área de relacionamentos, apesar de ser um mês sugestivo dos Dias Namorados. Então a gente escolheu pessoas a dedo para trazer ministrações voltadas para a vida sentimental do jovem, para preparar o jovem realmente para o relacionamento, para ver o que tem fechado as portas do relacionamento, o que tem fechado as portas do coração dos jovens, para essa área que é tão importante, que é a vida sentimental do jovem. Você pode reparar uma coisa, que um jovem, quando ele está sem dinheiro, com a situação financeira apertada, sem dinheiro, ele continua ali com Deus, firme, fazendo campanha de oração. Senhor, me ajuda a sair dessa dureza. Você pode ver que um jovem está com prova de doença, com alguma coisa, com alguma questão na faculdade, ele está firme. Mas você pega um jovem que está com problema na área sentimental, Jeová, é algo que, cara, acaba com o cara. É verdade. Então, Satanás tem usado constantemente a área sentimental para destruir os jovens, para enfraquecer os jovens, para distanciar os jovens da presença de Deus. E, principalmente, é algo que nós devemos parar e pensar, muitas frustrações têm feito os jovens parar e não desejar mais o casamento. E o casamento é algo que vem de Deus, é algo que Deus preparou para nós. Então, cada vez mais nós temos visto jovens desiludidos, jovens não querendo mais esse momento tão especial que é o casamento. Então, a gente precisa desconstruir essa visão e trazer realmente a visão bíblica, a visão que Jesus trouxe para nós em relação ao casamento. Amém. E quais são suas expectativas, Samuel? Me fala, você quer ver jovem encontrando seus bons encontros? O que eu mais quero é ver jovens realmente se deslanchando nessa área. Amém, Senhor. Se é a expectativa do líder, eis que te digo de mim mesmo, vai acontecer. E eu creio que esse tempo será um tempo de desatar aí na vida sentimental de muitos jovens. Claro, Amém. sem forçar nada, tá? Sem forçar. Amém, Samu. Foi um papo muito gostoso, muito cheio de Espírito Santo. E por fim, eu queria fazer um bate-bola muito rápido. Vou fazer uma pergunta e você só pode responder com uma palavra, ok? Uma pessoa da Bíblia. Paulo. Nossa, Paulo! Um versículo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Clássico. Eu gosto. É a base de tudo, né? É a base de tudo. Um livro. Teve alguns livros que marcaram, mas eu quero falar um livro que eu estou lendo hoje, que é o Formador de Heróis. É um livro que tem feito mudar a minha mente e minha visão em relação ao Evangelho. Um momento. Meu casamento. Uma pessoa? É Jurema. Olha só, Jurema. Uma palavra. Jesus. Um lugar. A presença. E defina Deus em uma palavra. Tudo. Meu Deus! É isso, gente. Finalizamos o nosso primeiro episódio do We Go Podcast com o nosso líder, Samuel Figueiredo. A nossa expectativa é trazer muitas pessoas diferentes aqui. Nossa líder, Jurema, também, que não pôde estar hoje. Mas o nosso desejo é que você receba essa palavra que foi derramada e que se você não nos acompanha, siga a gente no Instagram, Jovens We Go, acompanhe as nossas redes sociais e tudo que a gente posta lá. Amém? É isso? Quer dar uma palavrinha? Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso estar com vocês aqui. E tem mais de Deus para vocês, jovens. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo. Provavelmente um rostinho diferente aqui.